Olá, para quem não me conhece, eu sou a Arcanja Guedes. Graças a Deus estou fazendo esse vídeo. Bora botar esse canal para crescer. Vamos lá, gente, para a reflexão de hoje. Hoje eu quero trazer uma reflexão sobre o sofrimento. Por que que Jesus, por que que Deus permite a gente passar por certo sofrimento? Pois é, gente. Mas se Jesus passou por sofrimento, sendo filho de Deus, passou pelo tamanho sofrimento que você sabe, eu e você sabe, nós sabemos, o quanto ele foi humilhado naquela cruz, por mim e por você. E quem somos nós, não é verdade, para a gente estar reclamando? Mas nós somos humanos, nós temos nossas limitações e tem coisas que nós não conseguimos compreender. Mas hoje, nessa reflexão, nós vamos compreender um pouco desse sofrimento que você está passando, ou que você passou, eu não sei. Mas se você estiver passando por um sofrimento, se você já diz, meu Deus, eu não aguento mais, entenda, vem, fica aqui comigo que você vai ouvir uma palavra para confortar o seu coração, que você vai compreender, você vai aguentar esse sofrimento, porque saiba, Deus tem um propósito nesse seu sofrimento, nessa situação que você está vivendo, porque tudo é permissão de Deus. E saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você não ama a Deus? Pois é. Pois a reflexão que eu vou trazer, ela se encontra na Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 16. E eu vou ler a partir do verso 25, porque assim, era Paulo e Silas, eles foram presos injustamente. Eles não estavam fazendo nada errado. Eles iam orar. E sabe por que eles foram presos? Eles foram presos porque toda vez que eles iam orar, que eles saíam, tinha uma jovem. E essa jovem, ela estava possessa de um espírito de adivinhação. E ela falava assim, olha, esses homens aí que pregam o caminho da salvação, eles são filhos do Deus Altíssimo. E ela falava e falava o tempo todo. E Paulo um dia se irritou com aquilo ali. Por que que Paulo se irritou? Porque Paulo sabia de onde vinham aquelas palavras, que era daquele espírito, porque nós temos que ter discernimento. Assim como Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus. Então, aquele espírito que estava naquela jovem era que estava falando. E Paulo não recebeu aquelas palavras. E repreendeu e disse, olhou para aquela jovem e disse, em nome de Jesus, eu te ordeno que saia agora dessa jovem. E aquela jovem ficou liberta, aquela jovem que estava sendo escravizada. Muita gente ganhava dinheiro em cima daquela jovem. E quando aquelas pessoas perceberam que os seus lucros tinham acabado, elas ficaram iradas e pegaram Paulo e Silas e levaram para a praça, apresentaram às autoridades. Eles falaram, olha, esses homens sendo judeus, eles estão aqui perturbando a nossa cidade, eles estão trazendo os costumes, eles estão falando coisas que nós sendo romanos, nós não podemos aceitar, nós não podemos praticar. E aí as autoridades pegaram eles, rasgaram as vestes dele, apanharam que só, a multidão toda se revoltou. Enfim, eles foram humilhados, sofreram, chicotada lá de todo jeito. E depois eles falaram, joga eles na prisão. E assim fizeram, e foi por isso que eles estavam naquela prisão. E quando eles chegavam lá, quando eles estavam lá, o que foi que eles foram fazer? Murmurar. Paulo e Sila foram dizer assim, Sila, Paulo falou, olha Sila, eu não aguento mais, eu não vou mais servir esse Deus, tá vendo o que aconteceu com a gente? Olha aí, tu vai, Silas? Não, eles foram orar, diz que mais ou menos meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam e louvavam a Deus em alta voz, era tão alto, era com tanto amor, que os amigos dele lá da prisão ouviram, eles estavam ouvindo, todos os presos. E aí, sabe o que foi que aconteceu? Veio um grande terremoto que abalou toda a estrutura daquela prisão.
daquele lugar, todas as correntes foram quebradas, todas as portas foram abertas. E o carcereiro, quando acordou atordoado que viu aquilo ali, ele disse, meu Deus, e agora? Foram embora todos os presos, eu vou morrer, eu vou pegar logo aqui a espada e me suicidar. E Paulo disse, não, não faça isso, porque todos nós estamos aqui. E o carcereiro chegou perto deles e disse, o que é que eu preciso para me salvar? Eu quero esse Deus de vocês. Eu vi o poder desse Deus, eu quero. O que é que eu faço? E Paulo disse, olha, crê somente em Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. E aquele homem acreditou, aquele homem entregou o coração dele para Deus. E Paulo e Silas começou já a pregar para aquele homem. E ele tirou ele dali de dentro. Aí já começou, foi a cuidar de Paulo e Silas, né? Um cuidado diferente. Porque antes ele amarrou ele, só Deus sabe o que passava na cabeça daquele homem que estava cuidando de Paulo e Silas. Nem imaginava que eles eram servos do Deus Altíssimo e que a vida dele, a salvação dele dependia ali deles dois. Então, eles deixaram Deus provar a fé dele. Paulo e Silas eram servo verdadeiro. Nenhum momento eles murmuraram. Eles sabiam que Deus tinha um propósito para aquilo ali. E aí, qual era o propósito? A salvação do carcereiro e toda a sua família. Todos os presos ali, com certeza, muitos aceitaram Jesus ali. E aquela jovem que vivia há muito tempo sendo escravizada com aquele espírito de adivinhação. Então, o propósito do sofrimento deles era esse. E se eles não tivessem fé? E se eles não fossem servo verdadeiro? A fé deles não teria sido provada. Não teria acontecido ali tanta coisa que aconteceu. Então, meu amado, minha amada, a sua fé, esse sofrimento aí, Deus tem um propósito. Deixe Deus provar a sua fé. Peça ajuda a Ele. Oh, Jesus, me ajuda, eu não aguento mais. Porque entenda, Deus não dá nada que a gente não possa suportar. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você não ama a Deus, meu amado? Pois muitos na Bíblia sofreram. Tem história. José do Egito sofreu muito. Por que Deus permitiu José sofrer? Foi vendido pelos seus irmãos, jogado no poço, foi preso. Deus permitiu para José ser governador do Egito. Ali foi uma preparação para José. E Jó, a Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus, íntegro, perfeito, temente a Deus. E aí o que aconteceu? Aconteceu que ele passou por aquele todo sofrimento que Deus permitiu, porque Deus queria revelar o coração de Jó para as pessoas. Então, e aí depois de tudo, o carcereiro levou Paulo e Silas para a casa deles, e aí quando foi no outro dia, que as autoridades ficaram sabendo do que aconteceu, do acontecido, eles mandaram as autoridades lá, os oficiais lá, aí chegou lá para o carcereiro e disse, olha, solta esses homens, manda embora. E aí o carcereiro chegou para Paulo e Silas e disse, olha, vocês agora mandaram eu soltar vocês são livres, vocês podem ir embora, tá certo? E Paulo disse, o quê? Como é que é a história? Nós fomos presos, nós apanhamos, nós fomos acusados de coisas que não fizemos. Eles prenderam nós sem saber quem era nós, agora eles só faz dizer, solta. Não é assim, não. Eles que nos prenderam, eles que venham nos soltar. E quando eles souberam disso, eles ficaram com medo. E aí chegaram lá todo humildes, eles chegaram se humilhando para Paulo e Silas. Viu como é que é? Quando você tem autoridade, quando você está com a verdade, quando você tem Jesus na sua vida, você não é um coitadinho, você tem autoridade para falar. E aí ele disse, não, olha aí, pode ir embora, a gente não sabia e tal. E aí Paulo e Silas foram embora. Então, esse era o propósito de todo o sofrimento. E entenda
que Deus está com você, deixa Deus provar sua fé, porque através do seu sofrimento, depois que você sair desse deserto, muita gente vai ser abençoada e você vai sair mais fortalecido, você vai ser outra pessoa. Ninguém passa pelo sofrimento, por um sofrimento para ser a mesma pessoa. Nós temos experiência para contar, nós somos fortalecidos, não é verdade? Então, e aí, vocês gostaram dessa reflexão? Eu espero que essa reflexão possa tocar no seu coração, possa lhe ajudar. Então, se vocês gostaram, se você gostou dessa reflexão, deixa o joinha aqui para a Dona Arcanja, deixa os seus comentários. Quem não se inscreveu, gente, se inscreve nesse canal, vai lá, se inscreve, aperta aí no botão vermelho para esse canal ir para frente.